Buenos dias a todos, eu sou o Dr. Alter e atuo como pesquisador da Fundação SCP. E hoje nós vamos falar sobre o SCP-650, conhecido como a Estátua Mal Encarada. Era uma noite comum no sítio 19, o Dr. Smith estava trabalhando duro em seu escritório. A luz do teto estava prestes a se apagar e a lâmpada fraca ficava piscando. Mas não havia ninguém ali disponível para trocá-la naquele momento, então ele simplesmente se contentava com isso. Além disso, ele tinha um pouco de trabalho a mais para fazer, debruçando-se sobre suas mesas com seus olhos começando a embaçar e a visão toda na tela. Ele estava pronto para encerrar este relatório e finalmente começar um descanso. A ansiedade constante de trabalhar com alguns dos monstros mais assustadores do mundo era uma coisa, mas as horas gastas escrevendo papéis sobre os monstros era uma coisa completamente mais aterrorizante. A maior parte da equipe de pesquisa havia saído durante a noite, apenas o Dr. Smith e a equipe de segurança habitual continuavam lá. Não havia nenhum som, exceto os cliques de seus dedos na tecla e seu suspiro ocasional, o som infrequente de passos no corredor do lado de fora, enquanto um oficial de segurança patrulhava o perímetro. Dr. Smith recostou-se na sua cadeira, esticando os braços sobre a sua cabeça e sentindo as costas estralarem. Quase pronto, ele pensou. Se lembrou vagamente de uma garrafa térmica de chá que havia deixado na prateleira atrás dele. Talvez fosse o empurrão final que ele precisava para terminar seu trabalho e chegar em casa, para poder ler seus livros e brincar com seu gatinho de estimação. Ele se virou na cadeira, preparando-se para levantar e pegar a garrafa, quando de repente ficou de caras com um pesadelo horrível. Ali a menos de 1 centímetro dele estava um rosto liso, sem feições, negro como a noite, desprovido de qualquer tipo de expressão. Ele estava curvado, seu rosto olhando para ele, apesar de não ter olhos. Sem um som, sem sequer um ranger de porta, essa coisa entrou ali, em sua sala, e apareceu atrás dele, esperando para que ele se virasse e visse o seu rosto. Dr. Smith soltou um grito de terror, derrubando sua cadeira enquanto lutava para fugir do intruso. Com o coração batendo em seus ouvidos, ele passou pela figura escura, abrindo a porta de seu escritório e saindo correndo pelo corredor. Ele gritou por ajuda, por alguém, alguma coisa para vir salvá-lo. Vários seguranças ouviram seus gritos e correram para ver o que tinha acontecido. Eles encontraram o Dr. Smith tremendo e balbuciando sobre um demônio em seu consultório e repetindo: "Ele não tem rosto! Ele não tem rosto!" várias vezes. Uma vez que se acalmou e finalmente recebeu aquela xícara de chá, Dr. Smith foi informado de que, por mais estressante que aquele encontro fosse, ele nunca esteve realmente em perigo. Nós não temos nenhum outro SCP-173 em nossas mãos aqui. Felizmente, essa estátua não é assassina ou mesmo violenta. Para o melhor da nossa capacidade de observação, determinamos que essa estátua, que é surpreendentemente imóvel, é particularmente irritante. Apenas isso. Apelidado de estátua surpreendente, é uma estátua preta estilizada com uma figura humanoide, com 1,67 centímetros de altura. Não tem mãos nem feições faciais. Seus braços terminam em pontas arredondadas e seu rosto de cabeça são uma superfície lisa como a de um manequim. Quando a estátua está adormecida, ou pelo menos descansando, esperando sua próxima chance, ela fica em pé e estende a mão para cima, a cabeça inclinada para cima, como se os seus olhos estivessem observando o céu. As tentativas de determinar os materiais que a estátua é feita se mostraram inconclusivas. Alguns testes mostraram uma combinação impossivelmente grande de materiais diferentes, enquanto outros testes voltaram sem nenhuma correspondência para material reconhecido. Se ninguém estiver observando a estátua, ela se moverá para um local imediatamente atrás de quem estiver na sala com ela, mudando sua pose para uma pose ameaçadora. Ela se move silenciosamente, ninguém conseguiu captar evidências de seu método de locomoção. Tudo o que se sabe é que o fato é que ela se move apenas quando ela não está sendo observada e fica próxima do sujeito em uma posição que faz gerar uma forte reação de luta ou fuga nessa pessoa. A estátua não parece ter nenhum interesse em prejudicar aqueles que a assusta e não interagindo realmente com ninguém. Ela só parece estar interessada em assustar suas vítimas, se é que você pode chamar elas de vítimas. Pode ser muito desagradável ficar inesperadamente assustado assim, é claro. É uma experiência típica de uma atração de filme de terror. E muitas pessoas pagam muito dinheiro com isso, mas vários testes foram realizados para determinar o padrão de comportamento da estátua. Em cada teste, um agente da Fundação SCP foi designado para ficar observando o objeto por um período de tempo. Quando solicitado por um pesquisador em outra sala, falando com ele via rádio, eles foram ordenados a desviar o olhar da estátua. Uma vez liberados para olhar para a estátua novamente, eles foram orientados para procurar ao redor da sala e ver o que ela estava fazendo.
Na maioria dos experimentos, a estátua apareceu diretamente atrás do pessoal, inclinada, com os braços estendidos em direção a eles e a cabeça olhando para eles como se estivesse prestes a atacar. Em quase todas as tentativas, a estátua atingia a mesma posição e o agente que olhava para ela se assustava a ponto de gritar. Os pesquisadores até brincaram de cortar todas as imagens de gritos e fazer um vídeo de compilação para exibir no Natal da empresa. No entanto, em 3 casos, a estátua adotou uma pose diferente, bem como uma posição diferente na sala, o que gerou surpresa e confusão da equipe que conduzia os experimentos. Quando o agente Dune foi designado para observar a estátua, ele foi solicitado a fechar os olhos por 5 segundos e esperar que o SCP-650 se movesse. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi virar e olhar para trás. Depois de ouvir sobre os resultados do teste anterior, ele esperava que fosse isso que iria acontecer, mas quando ele se virou, não havia nada lá. Ele voltou para sua posição original, preparando-se para o comando de rádio dizer a ele que a estátua havia sumido, quando ele soltou um grito de surpresa. Ali na mesa do canto, a vários metros de distância, estava a estátua. Ela estava deitada na mesa, com os braços para trás na cabeça, como se estivesse relaxando, com a área considerada como seu rosto voltada diretamente para Dune, inquieto com a surpresa e definitivamente desconfortável. Com a estátua olhando para ele saiu da sala sem dizer mais nada. Em outro ponto de testes, o agente Riley puxou um canudo curto na contenção do 650 e teve que ser utilizada no próximo teste. Ela ficou no centro da sala e olhou para a estátua por algum tempo. Após receber o comando, ela fechou os olhos por 30 segundos. Assim como o agente Dune, seu primeiro instinto ao abrir os olhos foi se virar e olhar para trás, pronta para ver a estátua ali para assustá-la. Em vez disso, no entanto, ele estava sentado em uma cadeira na outra extremidade da sala, com suas mãos cuidadosamente dobradas em seu colo. Seu corpo estava de costas para o agente Riley, mas seu rosto estava olhando diretamente para ela. Claro que aquilo poderia ser a parte de trás da cabeça da estátua, mas a agente afirmou que ela sentia que a estátua estava olhando para ela. Embora ela não gritasse como seus colegas, foi uma das poucas vezes que a estátua assumiu uma posição diferente e gerou uma sensação avassaladora de desconforto na agente pelas próximas horas. Essas 2 instâncias da estátua adotando uma posição casual e mantendo distância dos seus observadores foi bizarra, mas a ruptura final de comportamento da estátua foi ainda mais estranha. O agente Shaw foi enviado para a contenção do SCP-650, instruído a ficar de costas para a parede quando fechasse os olhos. O plano era determinar o que a estátua faria se sua posição habitual favorita não fosse possível. Se não houvesse espaço atrás do agente Shaw, a estátua não poderia aparecer lá. Em uma vez que estava acomodado em seu lugar, estava observando a estátua por vários minutos. O agente Shaw fechou os olhos por exatamente 1 minuto. Quando ele os abriu, imediatamente examinou a sala para ver onde a estátua tinha ido. Não estava mais na mesa ou na cadeira, nem estava em seu lugar original. Finalmente, ele a localizou. A estátua estava encolhida no canto da sala, enrolada em uma posição aproximada do que seria a posição fetal. Sua cabeça estava baixada e seus braços erguidos na frente do rosto, como se estivesse tentando se proteger de alguma coisa. Embora não pudesse explicar o motivo, o agente Cho teve a nítida impressão de que a estátua estava com medo. Seu estômago começou a se sentir mal e ele mais tarde admitiu ao supervisor que pensou brevemente em tentar confortar a estátua de alguma forma. O impulso passou, mas Cho ficou com uma mistura de ansiedade e culpa, como se tivesse feito algo errado e perturbado a estátua. A sensação não passou até que ele saiu da sala. Não está totalmente claro porque a estátua escolheu essas poses alternativas durante esses testes. A teoria predominante entre a equipe de pesquisas é que esses são simplesmente outras ferramentas no arsenal de métodos que a estátua usa para provocar uma forte reação na pessoa, que seria comparável a assustar esta pessoa. Após um incidente com o Dr. Smith, o SCP-650 foi atualizado de Safe para Euclid. Para esclarecer para as pessoas, SCPs de classe Euclides não são necessariamente considerados perigosos, mas exigem mais esforço para serem contidos do que objetos classificados como seguros. A maioria dos SCPs que exibem autonomia ou pensamento independente, mas não são abertamente hostis à humanidade, são classificados como Euclides. Junto com seu status atualizado, o procedimento especial de contenção foi empregado para evitar que a estátua surpreendente faça mais fugas de sua contenção. Ela deve ser armazenada em uma sala trancada de 4 metros por 4 metros. Deve ser mantida sob vigilância constante por pelo menos 3 pessoas em qualquer momento de contenção, de forma que pelo menos um dos observadores sempre estará observando a estátua.
o tempo todo. Eles podem observar a estátua remotamente via câmera de segurança também, desde que permaneçam focados na anomalia. Esse método só deve ser empregado em caso de emergência. Uma grande parte do orçamento da fundação foi dedicada a manter as instalações de contenção atualizadas para SCP-650 e conforme exigido em uma nota pelo Dr. Smith no arquivo oficial para a anomalia. A nota dizia: Eu não dou a mínima para o orçamento. Mantenha esta maldita coisa contida. Virar-se um escritório escuro para ver essa coisa meia polegada de seu nariz certamente tirará vários anos de sua vida. E dado que não temos muitos anos de sobra, então eu exijo a contenção desta anomalia. Agora, por que será que essa anomalia está usando seu poder para assustar as pessoas? Mas nunca faz nada além disso, ninguém tem certeza e a Fundação tem muitos outros incêndios para apagar e muitas outras anomalias para conter, para se preocupar com uma anomalia que aparentemente é benigna, mas que deixa mesmo assim muitas perguntas que nunca serão respondidas. Há muito que não sabemos, isso é uma coisa muito certa. Se você se encontrar sozinho em uma sala com uma estátua inquietante, é melhor ficar de olho nela. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Mete o dedinho no like, se inscreva no canal, comente e mete o dedinho no sininho também. E até a próxima. Falou!